Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, César Oliveira, para mais um podcast. Estou na companhia do nosso amigo, meu irmão, Herbert Paulo, que está nos acompanhando aqui também junto, né, nos dando toda a assistência. Pessoal, antes da gente iniciar o podcast, né, eu já vou deixar aquele recado para você que não nos acompanha na rede social. Estamos aí no Instagram, César7Oliveira, e também estamos na plataforma Deezer, Spotify e YouTube com o podcast Derrotando Meu Eu. Então se liga no que nós temos para vocês aí hoje. O podcast vai ser excepcional, tá? A gente vai trazer muitos assuntos que vai te ajudar muito no teu dia a dia. Fechou? Vamos lá! Galera, normalmente na minha rede social eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas perguntando, né? César, como é que é o teu dia a dia? César, como é que você começou na tua carreira profissional? O que você faz hoje? Enfim, as pessoas curiosas querem saber um pouco mais do que eu faço, do que eu ganho a vida fazendo, né? É óbvio que eu não ganho a vida fazendo podcast apenas, né? Podcast é algo que a gente faz de coração para ajudar vocês, mas como eu me desenvolvi na minha área profissional, né? E eu recebi uma pergunta nesses dias que o pessoal falou assim: César, como que eu começo um negócio do zero? Como é que você começou o seu negócio do zero? Então é nesse assunto que a gente vai conversar hoje, tá? Pessoal, eu separei alguns pontos aqui, especificamente 6 pontos, para a gente falar sobre como você iniciar o seu negócio do zero, tá? Antes de iniciar qualquer negócio, qualquer um negócio que você for fazer, seja empresa, seja autônomo, ou até mesmo uma barraquinha de cachorro-quente que você for abrir, ou qualquer coisa no sentido de empresa, de negócio, tá? A gente precisa quebrar algumas crenças que nós temos dentro de nós e construir outras crenças que são mais fortes, mais relevantes e que venham trazer resultado para nós, tá? Além de crenças, a gente precisa entender mais do nosso negócio e precisamos estudar mais do nosso negócio para a gente se dar bem lá na frente, tá? Então, eu quero dar o primeiro ponto que eu separei aqui para você abrir o seu próprio negócio, quando você vai iniciar algo do zero, né? Então, normalmente, quem vai iniciar algo do zero, não sei se é o teu caso, mas se for como o meu, eu sempre quis empreender, né? Mas eu não tinha praticamente noção do que eu estava fazendo, né? Eu não tinha dinheiro para fazer, mas uma coisa eu tinha coragem de arriscar. Então, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: você não precisa ter apenas motivação. Sabe por quê? Motivação é algo que dá e passa. Às vezes, sabe aquela situação, você vai num evento de venda, ou o pessoal às vezes que vai em igreja, ou escuta uma música e sabe, fica e acha que naquele momento tudo pode. E aí passou aquele fogo, sabe? Aquele momento ali de euforia e a pessoa volta ao normal e aquela motivação às vezes não era uma motivação, mas era apenas uma alegria, era algo que parecia que ia, mas não foi um fogo, foi só um, como é que se diz? Só um estralo, sabe? Só foi um foguinho que saiu, mas não pegou fogo dentro de você aquilo ali. Então, gente, não basta apenas ter motivação. A gente precisa, a primeira coisa para empreender, a gente tem que ter coragem. Por que eu digo que a gente tem que ter coragem? Porque, por exemplo, você trabalha em alguma empresa. Vou dar um exemplo. Você trabalha em algum lugar e você ganha o seu salário fixo, tá? Então, todos os meses você vai ganhar aquele teu salário. Então, trabalhando, não trabalhando, ficando doente, você vai ter aquele trabalho ali, você vai ter aquele salário daquele lugar onde você trabalha. Quando você se torna empresário, quando você se torna autônomo, isso acabou, gente. Acabou. Simplesmente você está no vento, como a gente costuma dizer, né? Você está no ar. Você está disposto à chuva, a sol, a tempestade, a furacão, a dia, a noite. Então você está disposto a tudo.
você está disposto a colher e você também está disposto a alguém destruir a sua colheita. Então, você tem coragem para enfrentar isso? Você tem que primeiro se fazer essa pergunta. Eu tenho coragem para enfrentar tudo que eu vou enfrentar para que o meu negócio possa dar certo? Então, esse é o primeiro ponto aonde que eu separei para você, tá? O segundo ponto é o seguinte: se prepare para o primeiro ano do teu negócio. Porque acontece? Hoje as pessoas estão achando que eu vou abrir um negócio porque eu tive uma ideia e esse negócio vai dar certo. Gente, nem todo negócio bom dá certo. Se negócios bons não dão certo, imagine negócios às vezes que podem ser não tão bons e podem ser ruins. Eu vou dizer uma coisa para você. No primeiro ano do teu negócio, você tem 50% de chance de quebrar. Já parou para pensar nisso? Isso eu estou falando baixo, tá? Falando baixo, porque se pegar pelas estatísticas dos grandes empresários, 15% só do que eles fizeram deu certo. 85% deu errado. E aí você fala assim, tá, mas a pessoa teve sucesso. Mas você está disposto a quebrar? É simples assim. Você está disposto a quebrar? Porque assim, no momento que você sai do fixo, você vem para um variável. Esse variável pode dar bom, pode dar razoável ou pode dar muito ruim. Você está disposto a quebrar? Por que eu estou dizendo isso aí? Por exemplo, quando eu iniciei no meu ramo, a minha primeira empresa, eu lembro até hoje, eu e meu amigo Alex, mora lá nos Estados Unidos hoje, a gente tinha muito sonho, né? E o pessoal falava que nós éramos os empresários dos sonhos. Eu lembro até hoje, eu dou risada com isso, porque a gente queria vender pão para as pessoas. A gente abriu uma empresa, era BW Delivery, eu lembro o nome até hoje. A gente fez cartão, fez logomarca e a gente batia nos prédios para entregar café da manhã fresquinho na hora. Aí a pessoa pegava o nosso contato, na época não tinha WhatsApp, era só telefone. As pessoas, não tinha iFood na época, as pessoas pegavam o nosso contato e elas entravam em contato conosco um dia antes e avisavam, eu quero 5 pães no caso, né? Quero mais um bolo, quero isso, quero aquilo. Só que a gente não tinha panificadora. E a gente fez uma parceria com um dono de panificadora, seu André, eu lembro até hoje. E a gente ia na padaria dele, pegava os pão, a gente pegava pão, a gente comprava pão, por exemplo, na época era 20 centavos e vendia a 50 centavos. Nossa margem de lucro era o dobro. Mas, gente, o negócio não dava certo. Porque, por mais que a margem era muito grande, só que daí tinha combustível, tinha que ter que acordar cedo, tinha todo o trânsito que a gente tinha que pegar, e a gente não dava conta de entregar muitos pães. No final da conta, aquilo ali dava mixaria para nós. E aí até os amigos tiravam um sarro, né? Os empresários do sonho. Lembro até hoje. Só que assim, eu tinha vontade, eu tinha motivação, e eu não tinha medo não. Eu ia para cima mesmo. Então, você tem essa vontade, essa determinação? Você vai para cima realmente dos teus objetivos? Então esse é o primeiro ponto. Então o segundo ponto é o quê? Não tem medo de quebrar, porque você vai quebrar. Então esse meu negócio, por exemplo, eu tinha coragem, mas eu acabei que não investi nada e também não quebrei, porque eu já estava quebrado, né? E o segundo negócio que eu fiz, eu fui abrir uma empresa, uma franquia de consórcio na época que eu fui trabalhar. Isso foi em 2010 para 2011. Saí de uma empresa que eu era supervisor e fui querer abrir meu primeiro negócio. E eu quebrei nessa empresa de consórcio também. Voltando de São Paulo, me acidentei com o carro que eu tinha recém-trocado, não tinha seguro e acabou que todo o dinheiro do meu acerto eu usei para arrumar o carro e acabei quebrando no meu negócio também. Então, gente, quebrar é normal? Quebrar é normal. Mas só vai quebrar aquele que tiver a atitude de tentar. Mas também só vai dar certo aquele que tiver a atitude de tentar. Então, você está disposto a isso? Coragem? Você não tem medo de quebrar? Então, meu irmão, bate no peito, se organiza e vai para cima. Então, essas são as duas primeiras razões para a gente abrir um negócio. Se a gente tem essas razões, se a gente tem essas crenças estabelecidas, a gente consegue ir para um segundo passo. Mas não acabou por aí não, tá? Então, terceira coisa, tá? Estude e planeje
o seu negócio que você vai abrir. Não é simplesmente porque você acha que o produto é bom ou porque você acha que na tua cidade não tem e o negócio vai decolar. Como paletas mexicanas. Ah, virou tendência, todo mundo tem paleta mexicana, eu acho que dá dinheiro, então eu vou investir. Não, não é assim. Gente, faça uma pergunta para o teu negócio. Bem simples, tá? Quanto tempo, qual é o prazo? Faz essa pergunta. Qual é o prazo de validade do meu negócio? Sabe por que eu te pergunto isso? E você tem que fazer essa pergunta porque às vezes você está pensando em abrir um negócio que ele já está quebrando. Como assim quebrando, César? Às vezes ele vai sair de linha. Às vezes você está querendo abrir algo que a internet vai vir e vai te engolir. Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas ainda estão pensando, eu quero abrir uma lojinha disso, eu quero abrir uma lojinha daquilo, eu quero abrir isso. Gente, você já parou para pensar que muitas empresas na pandemia quebraram e as outras que foram para o mercado digital decolaram? Por quê? Porque você tem que ir para um segmento onde ele tem tendência de crescimento. Não adianta pensar só no momento. Porque isso aqui agora está dando dinheiro. Mas vai dar dinheiro daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Daqui a 5 anos? Qual que é o sistema? Como você pensa em escalonar o teu negócio? Então você precisa ter isso também. Não adianta só ter coragem, não adianta só ter motivação, não ter medo de quebrar, mas se você também não fizer essa pergunta, se você não planejar bem o teu negócio, você vai quebrar. Por mais que você seja talentoso, talentosa, por mais que você seja a pessoa mais corajosa do mundo, mas você pode ter até muito dinheiro, mas você vai quebrar. Por quê? Porque você está investindo em algo que não tem futuro. É mais ou menos assim, quando a gente investe no mercado financeiro, sabe? Você está vendo uma crescente, aí as pessoas que viram lá embaixo veem a crescente do negócio. E às vezes você está vendo essa crescente do negócio lá em cima. E aí na hora que você vai investir no negócio, a tendência desse negócio começa a decolar. É para esse caminho, às vezes, que muita gente praticamente perde muito dinheiro, perde muito tempo, perde saúde, porque acaba investindo em um negócio que ele já está caindo e não subindo. Então, preste atenção nisso aí, tá? Quarto ponto, gente. Isso aconteceu muito comigo, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu não comecei a empreender tendo uma família de pessoas empreendedoras. Eu não tinha pessoas para me mentorear, para me ensinar, mas eu tinha coragem, né? Eu queria realizar as coisas, eu queria fazer as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que não me fez quebrar quando eu entrei, por exemplo, por ramo imobiliário, em 2011 eu entrei no ramo imobiliário e aí em 2013 eu abri minha primeira imobiliária. O que não me fez quebrar foi porque eu era capacitado para uma coisa, eu sabia vender. Então, eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Se você quer abrir um negócio e você não sabe vender, ou você não tem um sócio que saiba vender, quando eu digo saber vender, é ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Gente, o teu negócio está fardado ao fracasso. Sabe por que isso? Porque você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não souber vender ele para a sua equipe poder revender esse produto, você vai quebrar. Se você não souber vender ele para um cliente, você vai quebrar. César, então quer dizer que eu tenho que saber vender, eu tenho que ser bom de lábia, né, como dizem? Não, não é isso, gente. Depende do teu produto. Como é que você vai vender ele? Você vai vender ele, às vezes, através da internet? Às vezes você não precisa abrir a boca para vender o teu produto na internet. Mas depende do teu produto. Às vezes você fala assim, César, mas eu trabalho com comida, não tem nada a ver com venda. Tem a ver com venda, sim. Como é que você expõe os teus produtos? Como é que o público enxerga você? Eu vejo, gente, muito. Eu digo comida, assim, por exemplo, porque eu tô meio gordinho, então, e ainda mais com a esposa grávida, a gente acaba comendo muito. Acaba comendo um pouco acima do limite. E a gente gosta de comer mesmo, né? Não vou mentir para vocês, não. O que acontece? Eu vejo muita rede social, por exemplo, de empresas que postam, às vezes, uma foto horrível de uma comida. E às vezes a comida pode ser até boa, mas a apresentação do negócio não é boa.
Então, quer dizer que essa pessoa não sabe vender. Quantas vezes você já foi em algum lugar, por exemplo, que você olhava aquela vitrine linda, você falava assim, meu Deus, isso aqui deve ser muito bom. A gente comia pelos olhos, né? Pagava às vezes caro em alguma coisa. E aí na hora que comprava, falava assim, meu, eu achei que era melhor. E às vezes o produto não é nem tão bom, mas a pessoa sabe vender bem. Eu vou dizer para você que até hoje, até um médico precisa vender. Então, por exemplo, gente que trabalha com cirurgia ou qualquer outro tipo de suporte que dá para as pessoas, outras áreas no caso, essa pessoa precisa se apresentar como especialista sobre aquele negócio. Gente, tudo é venda. Como você se vende, como você vende a tua empresa, como você vende o teu produto, como você vende isso para a tua equipe. Isso é a base de todo o negócio. Se você não souber como vender o seu produto, você está fora do mercado. Escuta o que eu estou dizendo para você. Se você não souber vender o teu produto, não adianta, você pode ter a melhor ideia do mundo, que você não vai conseguir transmitir essa ideia, ou você tiver algum produto, você não vai conseguir transmitir esse produto, tá? Então, esse é o quarto ponto. Quinto ponto, tá? Como é que você trata as pessoas? Você sabe lidar com pessoas? Porque, gente, não adianta. Você fala assim, César, mas eu sou autônomo. Tá bom, mas você tem um cliente. Você sabe lidar com esse cliente? Você é educado, você é paciente, você sabe ser flexível no caso, né? Porque acontece, as pessoas, muitas pessoas, na verdade, não vou dizer isso no modo geral, mas são muito duras no negócio. Sabe? Eu criei uma regra, é assim e tem que ser assim. E, gente, com cliente a gente precisa ser flexível. Com equipe a gente precisa ser flexível. Sabe por quê? Porque nós estamos cobrando uma postura perfeita de seres humanos imperfeitos. Como é que eu posso ser muito duro, por exemplo, com um funcionário porque ele atrasou ou porque às vezes ele não fez conforme eu queria que ele fizesse? Será que a minha comunicação com esse funcionário foi certa? Será que ele está motivado ou ela está motivada no lugar onde está trabalhando? Então a gente precisa saber lidar com as pessoas. Então, se você é empresário, César, eu não sei lidar com pessoas. Eu vou dizer para vocês, vá buscar curso, vai buscar mentores, vai buscar pessoas para te preparar a lidar com pessoas. Gente, a pessoa que mais influenciou todas as pessoas no mundo se chama Jesus Cristo. E ele era o melhor comunicador que já existiu. Se você pegar hoje as televisões, por exemplo, eles são comunicadores, então eles precisam saber se comunicar com as pessoas. E você da mesma forma na sua empresa. Se você não souber se comunicar, se você não conseguir transmitir uma clareza, uma paz, uma flexibilidade, e você não tiver com a sua equipe de mãos dadas, porque você não pode estar com a mão solta, porque a mão solta é acusadora. Você tem que estar com as mãos dadas com eles, para que eles possam crescer e eles venham fazer do seu negócio o negócio deles também. Então, o seu negócio não pode ser apenas teu, ele tem que ser da sua equipe também. Então, esse é o quinto ponto que é muito importante, saber lidar com as pessoas, saber conversar com as pessoas, seja cliente, seja funcionário, seja colaborador, seja qualquer um, saiba lidar com pessoas, tá? Então, esses são os 5 primeiros pontos. Lembra que eu falei que teria 6 pontos. Sabe qual que é o 6º ponto? Reveja o teu negócio com constância, porque esse é os 5 pontos que você precisa para você montar o seu negócio, para você iniciar o seu negócio. Mas a partir do momento que você iniciou o teu negócio, você vai cometer erros constantemente. Eu já cometi muitos erros. Eu já quis expandir demais. Eu tinha uma imobiliária, em 6 meses abri a segunda, e depois mais 6 meses fui abrir uma terceira com 60 corretores. Achava que eu poderia conquistar tudo que eu quisesse, que eu ia crescer. Fui lá e quebrei. Praticamente perdi tudo o que eu tinha conquistado com as 2 primeiras imobiliárias. Então, gente, isso acontece. Só que a gente tem que aprender a rever. Não pague isso da mesma forma que eu paguei, com custo financeiro, saúde, estresse, com tristezas profundas que a gente às vezes entra. Não pague esse preço que eu paguei. Às vezes é mais fácil você pagar com preço tirando para descansar, observando o seu negócio. Observe o seu negócio.
Veja, às vezes, os erros que você está cometendo. O que está errado no teu negócio? Sai do teu negócio, olha de fora. César, mas eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Gente, traga um mentor para o teu negócio. Se precisar, contrate alguém. Se tiver alguém que possa te orientar, às vezes, que vai te ajudar, que você tem como referencial, traga essa pessoa. Pessoas que já fizeram isso aí. Né? Pessoas que são empreendedores, que entendem do negócio. E olhe, peçam para eles olharem o teu negócio. Faça essa pergunta. O que você mudaria no meu negócio? O que você está vendo aqui de errado? Isso aqui são coisas que vão melhorar o seu negócio. Sabe por quê? Eu lembro que eu fui num restaurante. Eu falo que eu gosto de comer, né? A gente foi num restaurante esses dias. E eu achei muito interessante aquilo ali. Por exemplo, tá? Era um restaurante que eles tinham, se eu não me engano, acho que 5 ou 6 restaurantes aqui na nossa região. E hoje eles só estão com um restaurante. E a comida deles era muito boa na época. E eu comecei a ir nesse restaurante, a comida perdeu um pouco o sabor. E aí cheguei à noite lá um dia, eles foram servir rodízio de sushi e buscaram outro tipo de comida e tudo mais. Que era algo que eles não serviam no natural. Gente, a comida é horrível. A clientela deles assim, despencou. E aí eu voltei nesse restaurante novamente. Eles tinham mudado já um sushi man, tinha colocado um outro sistema. Só que eu observei o lugar, eles estavam fazendo a mesma coisa que eles fazem há 10 anos atrás. Eu cheguei num ambiente que era para ser um ambiente um pouco mais jovem, que serve um sushi. Tinha que ter, às vezes, ali uma música, ou uma música ao vivo, ou uma música ambiente legal, uma divulgação. Gente, a fachada deles é a mesma fachada de 10, 15 anos atrás. Eu cheguei no local, os pratos estavam todos em cima da mesa ainda. Tipo assim, eu falei pra eles, eu até chamei o gerente, ela falou assim, cara, o sistema de vocês aqui tá errado. Quem que vem num restaurante para comer uma comida fresca e tem um prato já exposto na mesa, e esse prato tá, às vezes, aí faz 5, 6 horas, já tem poeira, já caiu bicho nesse prato. Então, o sistema de vocês tá travado, tá antigo. E aí eu fui ver o lugar, a comida melhorou, deram algum feedback para eles de comida, porém o sistema deles ainda está ultrapassado. O que acontece? Eles não estão atualizando o negócio. Quando eu digo para atualizar, tem aquele ditado que diz, né, time que se ganha não se mexe. Ah, não se mexe não? Claro que se mexe. Sabe por quê? Porque o time que está perdendo vai se mexer. Ele vai se mexer para ficar melhor do que o que está ganhando. Automaticamente quem está ganhando começa a perder. E é isso que acontece no negócio também. Então a gente precisa estar melhorando dia após dia, dia após dia. A gente está sempre tentar evoluir, mudar, melhorar o sistema. É isso que a gente tem que fazer. Para a gente encerrar isso aqui, eu vou dar só uma dica para você. Lembre dessas 3 palavras, gente. Palavra na verdade não, né? Dessas 3 letras principalmente. Depois vocês vão lembrar das 3 palavras. PPP. Pessoas, processos e produtos. A tua empresa precisa estar firmada nessas três coisas. Você precisa ter uma equipe com pessoas comprometidas, com pessoas afiadas, treinadas, capacitadas. Você precisa ter um processo de gestão desse teu negócio. Processo, quando eu digo gestão, tem a ver com venda, tem a ver com entrega, tem a ver com capacidade, estoque, organização de como você vai fazer o teu negócio com o melhor lucro possível, né? Com o menor custo possível para que te dê um maior lucro, né? E produto. Você precisa entender se o teu produto tem liquidez no mercado, se o teu produto, as pessoas estão buscando o teu produto, se existe uma necessidade básica para o teu produto. Então, se você tiver esses 3 P's, gente, não tem como o seu negócio dar errado. Se você tiver um P só, você precisa pular para o segundo P e ir em busca do terceiro. Se você não tiver nenhum P, pode ter certeza que o teu negócio está prestes a ser quebrado. Fechou, galera? Então, esse é o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Falei aqui para vocês um pouco das experiências que eu tive, né? E eu tenho certeza que isso pode somar na sua vida, tá? Em breve teremos outras mensagens
e vai lá, nos acompanha na rede social, no YouTube, nos podcasts do Deezer e Spotify, e conto com todos vocês. Compartilhem também, hein? Não esqueçam disso aí. Beijo no coração de vocês e Deus abençoe a todos. Abraço, tchau, tchau!